Entonces, Mateo capítulo 7, de versículo 24 a versículo 29, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre la roca. Descendeu lluvia e vieram rios e soplaram ventos e golpearam contra aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre la roca. Pero qualquer que me oye estas palavras e não lo hace, le compararé a um homem insensato que edificou sua casa sobre la arena. Descendeu lluvia e vieram rios e soplaram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e caiu e foi grande sua ruína. E quando terminou Jesus essas palavras, a gente se admirava de sua doutrina, porque les ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Muito bem, vemos aqui, ¿no? Deus hablando através en Sermón del Monte. Este es el final del Sermón del Monte. Vamos a orar en nombre de Jesús para que Dios pueda hablar a través de usar, ¿no? Por misericordia. Señor Dios, Padre Santo, pido a ti, Señor, en nombre de Jesús, para que úsame, Señor Dios, como instrumento tuyo, como un vaso, ó Dios, para que yo pueda levar la palabra, Señor Dios, que nadie viene aquí para escuchar el hombre, pero para escuchar a ti, Señor. Trabaja en cada corazón, en cada mente, en cada entendimiento. Trabaja en nuestras vidas para que podamos ser transformados, ser cambiados, Señor Dios, día a día, escuchando tu palabra. Quero estar muito, pero muito pequeno, ó Senhor, para que tu crescas, ó Senhor Deus, e leve tu palavra com grande poder. Te damos graças por todo, por esse ensinamento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um passagem muito conhecido a respeito de los 12 cimientos. Sabemos que é o final do Sermão del Monte. ¿No? Então, quando a última coisa aqui, quando diz o versículo 28, e quando terminou Jesus essas palavras, então a palavra não é a palavra de cimento, de los 12 cimentos, é desde quando começou o capítulo 5. Então, quando Jesus aí terminou essas palavras, não? Que é a palavra? A palavra do mandamento, a palavra que vem por parte de Deus, não? Amar, não? A Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o grande mandamento se resume nisto. E sabemos que do capítulo 5 ao capítulo 7 é justamente para desmembrar, para tratar. Jesus Cristo estava tratando destes temas, de amar a Deus e amar ao próximo. Então, Jesus estava falando a respeito disso. Desde o capítulo 5 ao capítulo 7, hasta onde termina os 12 cimentos, é onde trata del Sermão del Monte. E vemos aqui Jesus dizendo que essas palavras, todo o que ele estava dizendo desde o capítulo 5, não? Que estas palavras, aquelas pessoas qualquer pois que me oye estas palavras e las hace, le compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre la roca. Ou seja, aquelas pessoas que escutaram e puseram em prática a palavra del Senhor. Então, há esta preocupação de pôr em prática. Isto sim, Jesus mira e diz, este edificou em la roca, não? Porque la roca, representação, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é la roca. Então, se nossa casa está alicerçada em la roca, então Jesus compara que estamos aí como um homem prudente, um homem que sabe o que está fazendo, não? Um homem que está tranquilo. É um homem que obedece, uma pessoa que está tranquila com os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas, ai de aqueles, não? São insensatos, homens insensatos, aqueles que escutam a palavra, conhecem a palavra, mas não as praticam. Então, essas pessoas, quando vêm ventos fortes, quando vêm tempestades, quando vêm momentos difíceis, ele já pensa que está perdido, não tem força mais para caminhar, não quer mais ir à igreja, não quer mais seguir a Cristo, porque pensa que nada valeu a pena. Por quê? Porque o alicerce, o fundamento não está em
não está em uma roca. ¿Sí? Então, quando isto passa, Jesucristo chama estas pessoas de homem insensato. Quer dizer, não tem sensatez, não é uma pessoa prudente, não sabe. Não, quando vem qualquer problema, a pessoa já perde o rumbo de todo. Então, Jesucristo vem ensinando desde o capítulo 5. Mas o que ele está ensinando é o que está no Antigo Testamento. O que Jesus está ensinando é o Antigo Testamento, mas ele está traindo a revelação do Antigo Testamento para que podamos entender, para que não só aquelas pessoas de 2000 anos atrás que puderam entender, aquelas pessoas que estavam todos ali em el monte escutando Jesucristo falar, mas também para nós outros, por isso que está aqui escrito. Então, isso é importante. E a palavra de Deus, ela tem duas mãos. Isso que temos que entender. Elas têm as mãos da palavra de Deus que vem a nós outros, e a resposta que é a palavra de Deus volviendo a Deus. E isto é algo que muitas vezes falta em la vida del creyente. Então devemos estar atentos a isso. Então, a palavra de Deus tem duas mãos. Então, se Deus te dá uma palavra, esta palavra tem que volver a Deus. Esta palavra tem que retornar ao Senhor. Tem que dar uma resposta ao Senhor daquela palavra que está chegando. Então, se Deus está te ensinando algo, há que praticar. É isto que Jesus Cristo está nos ensinando. Há que pôr em prática, há que obedecer, há que pôr em prática, há que devolver ao reino, há que volver ao reino. Dizer, não, Senhor, aquilo que tu estás me traindo, estou dizendo a ti que estou praticando. Lo que está me dizendo, estou dizendo a ti que estou fazendo de volta. ¿Por quê? Porque tem que volver a Deus para que Ele veja que nós estamos em obediência. Então, é uma mão que vem, uma mão que tem que volver. Porque uma mão que vem e não volve para Deus, então são essas pessoas insensatas, pessoas que quando vem o problema não sabem resolver, porque não sabem ter paciência, não sabem esperar, não sabem estar ali na vontade do Senhor, não escuta a palavra, mas na hora da luta se desespera. Na hora que não vê salida, e na hora do impossível, não consegue crer em Senhor, que é a parte mais difícil. Porque a parte fácil é passar por um certo problema, sim, sencillo, e ora ali, vê Deus resolver o problema, tal, muito bem. Mas quando vêm pruebas são pruebas. Pruebas que é aquela coisa que tu dizes assim, por la manhã não tenho nem coragem nem de ir para a igreja e tampouco de trabalhar. Eu quero desaparecer da face da terra. Porque quando vêm problemas que não vemos salida, que é quando muitos se desesperam e se matam. Não? Quando as pessoas se tiram de uma ponte, se tiram de um edifício, quando? Quando não vê mais salida. Não? Ou está endeudado, não tem como pagar, não tem como manter a família, entra em desespero total, porque não conhece a Deus e se tira. E há também pessoas cristianas também que passam por este momento. Mas por que se tiram de uma ponte, um cristiano? Por que um cristiano se tira de um edifício? Porque não está estruturado. Porque a estrutura não está em Cristo. A pessoa vai, escuta a palavra, mas vem uma prova, não consegue seguir, não consegue ir adelante, não consegue ter forças. E é isto que Deus espera. Por quê? Porque se somos obedientes, não, quando Deus passa a palavra, aprendemos a palavra, teremos que devolver ao Senhor. E quando chega ao Senhor, Ele tem que ver que nós estamos de acordo, hacemos aquilo que Ele pediu para que nós hacemos ali. Então, se isso é importante, então se é uma mão que vai e outra que vem. E é interessante ver em 2 Timoteu, de abrir aí, 2 Timoteu, versículo 4, capítulo 4, de versículo 13 e 4, 2 Timoteu 4, versículo 13 e 4, diz assim: porque vendrá tempo quando nos sofrerão a sana doutrina, senão que tendo começou de ouvir, se amontonaram maestros conforme as suas próprias concupiscências. O que quer dizer? Vai chegar o dia que vão estar hablando, as pessoas vão estar aqui em el público, vão estar em altar,
hablando, ensinando falsas doutrinas, ¿sí? Porque las personas no quieren más escuchar la palabra de Dios. La persona quiere escuchar aquilo que convence a ela, aquilo que agrada, ela quer sair de aqui feliz. Não quer sair alimentada. Porque quando somos hijos e temos padres, nossos padres nos exortam, nos chamam a atenção, não? Às vezes nos dá ânimo e saímos animados, ou às vezes chama nossa atenção e saímos tristes, pero saímos alimentados, porque estamos com nosso papá. Nosso papá sabe o que está dizendo. Se ele está dizendo que tenho que ter uma correção, amém, então estou bem, tranquilo. ¿No? Pero hoy en día llegamos a este día en que Pablo está diciendo que los hombres entran en la iglesia y quieren escuchar palabras solo de aliento, palabra ahí de bendición, palabra ahí que, ¿no? Pero no quieren tener reprensión, no quieren tener una palabra de concierto, ¿no? Para se posicionar, para poder estar en línea, para poder dar de vuelta, ¿no? Esta línea, esta vía que viene tiene que volver a Dios, ¿no? Entonces ele quiere solo recibir, pero no está preparado para devolver a Deus aquilo que está recebendo, mostrar ao Senhor que está cumprindo com a palavra. Então, hoje em dia, as pessoas querem só palavras de bendição, não? De mejoras e tal, de que as coisas, que o problema vai se solucionar rápido e já está. Pero as coisas de Deus não são assim. Então, a palavra está dizendo, chegará este tempo, quando não sofrerão a sana doutrina, sino que tendo começado de ouvir, se amontonarão maestros conforme as suas próprias concupiscências. Cada um vai ensinar da maneira que quer, da maneira que vai agradar a igreja. Não que maneira que vai agradar, que vai llenar a igreja. Então, isso que eu vou falar. E aí estaremos com a igreja llena, com as pessoas hasta do lado de fora, pero sem salvação. Não? Sem salvação. Não há salvação. Não há palavra. É isto que está sendo dito aqui na palavra. E continua. Capítulo 4, versículo 4. E apartarão de la verdade, el oír, e se volverão a las fábulas. As pessoas vão se quedar tão llenas que não querer saber da palavra de Deus, que preferem escutar aqui um montão de tonterias, um montão de fábulas, um montão de coisas que despertam, não? Porque isto para ele vai sair bem. Ah, o pastor ha dicho tal coisa, escutei uma prédica assim, 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 não? Pero que não tem nada a ver com a palavra. E devemos tomar cuidado com isso. Cuidado com o que estamos ensinando. Cuidado com o que estamos ensinando. A palavra que estamos levando às pessoas. A palavra tem que ser verdadeira. A palavra tem que ser bíblica. A palavra tem que ser direcionada por el Senhor. Não? Então devemos tomar cuidado. Vamos continuar. Outra coisa importante da palavra é para que ela sirve. Então, separei alguns pontos aqui para entender um pouco, saber o objetivo, não? O desígnio da palavra, não? Aonde tem que chegar esta palavra? Que tem que causar esta palavra? E uma delas é a santificação, que está em Juan 17:17. Juan, capítulo 17, versículo 17, que diz: santificados em tu verdade, tu palavra é verdade. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Cristo é verdade. Com a palavra há que ser santificado. Com a palavra há que ser santificado. Então, para ver se esta via que vem vuelve ao Senhor, a pessoa tem que estar santificada. Há que haver cambios. Não pode ser igual. Não podemos sair daqui hoje e chegar amanhã e dizer, sou a mesma pessoa que era quando escutei a palavra. Há que haver cambios. Há que estar santificado. A palavra, ela limpa. Podemos ver em Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 3. Diz, já vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Esta palavra de Jesus. Vosotros estão limpios
quando escucha a palavra de Deus, estão limpas. Então, a palavra tem este objetivo, tem este desígnio de limpiar. Devemos estar limpios, devemos estar com nossas vestiduras limpas. Outra coisa é muito importante a respeito que a palavra ela traz discernimento, que está em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, de versículo 12. A palavra diz, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 filos, e penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A palavra é poderosa, ela discerne, não? Ela põe as coisas em regra, a palavra ajuda, ela entra na mente e ela organiza. Ela traz discernimento. Então, se quando ele crente, ele tem discernimento, é porque a palavra de Deus está tendo um efeito, está tendo uma resposta. A palavra chegou, tem um desígnio e chegou a este propósito. E também não só isso, também as intenções do coração. Sabemos que o coração é engañoso. Devemos tomar cuidado com nosso coração. Quantas vezes tomamos decisões ou queremos algo porque nosso coração toca que tem que ser aquilo. Aquilo tem que ser porque eu me quedei maravilhado, quero comprar, não? Ou vi uma pessoa, me quedei maravilhada, quero casar com ele ou com ele, não? Chega uma situação que o coração toma conta. Pero a palavra de Deus, ela cuida das intenções do coração. A palavra de Deus, devemos deixar a palavra trabalhar em nós, e não nós ir adiante da palavra. Porque a palavra ela tem um desígnio de cambiar nós, cambiar nossas vidas. E para isso devemos estar abertos para receber, abertos em hora de tomar as decisões, escutar a palavra. Esto é o homem prudente que Jesucristo estava falando. É esta pessoa que quando escuta a palavra, há uma transformação, há uma organização de pensamentos, há um controle do coração em hora que tem que tomar uma decisão, uma atitude. Então, isto é muito importante. Además, traz esperança, que está em Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, se traz esperança, aquela pessoa que diz, eu não creio, então ela não segue a palavra. Eu não creio que isto vai acontecer comigo, vai suceder comigo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque as coisas que se escreveram antes para nossa enseñança, se escreveram a fim de que por la paciência e la consolação de las escrituras tengamos esperança. Então, a palavra de Deus trazendo paciência, consuelo, ela traz esperança. Então, não há que chegar a ponto de abrir a boca e dar a oportunidade para Satanás. Quando damos a vitória para Satanás? Quando dissemos, não vamos conseguir. Isto não vai ser possível. Isto não vai conseguir. Este está muito mais allá do que pode lograr. Quando chegamos a este ponto, é porque não teremos esperança. É porque nós somos este homem prudente que Jesus Cristo está falando. Porque aquele que tem esperança, ele sabe, aquele que conhece a palavra, tem esperança. Ele sabe que vai chegar o dia da vitória. Ele não desanima, porque ele crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe das promessas. Ele sabe da salvação. Ele sabe, se sabe da salvação, sabe que não pode, por exemplo, se matar. Sabe que não pode se tirar de um edifício. Não pode perder a esperança, porque Jesus é a esperança. Porque se tira de um edifício, se entrega a tua vida, perdeu a salvação.
por toda a eternidade. Então, há que tomar muito cuidado. A esperança é algo importante que faz parte da palavra. E é algo que Deus está sempre esperando de nós. Então, a palavra vem, a palavra traz esperança e devemos, quando passar por momentos, mostrar que temos esperança, que estamos esperando em Ele, Senhor. Então, esta via vuelve a Deus, vuelve a Ele de novo. Então, podemos estar tranquilos, porque estamos justificados. E mais, a palavra salva. Está em Romanos capítulo 10, de versículo 10 e 11. Romanos 10, de versículo 10 e 11, diz assim: porque com el coração se crê para a justiça, pero com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que ele crê não será avergonçado. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê não será avergonçado. Então, se esta luta que tu tens, não? Lutar por sua família para salvar todos ali a Cristo, Deus está mandando dizer a ti que tu não será avergonçado. Porque a palavra de Deus traz salvação. Tu tens que crer. Tens que ter fé. Sabemos que a salvação é individual. Pero Deus tem que tocar o coração. Tem que chegar a ponto de tocar o coração daquela pessoa para que ela possa tomar a decisão. O problema é que não chegou este dia. O problema é que este dia não chegou. Pero não podemos perder a salvação. Não podemos perder a esperança. Devemos ter fé e crer até o último segundo de nossas vidas que esta pessoa ou estas pessoas de nossas famílias terá salvação. É isto o que a palavra está dizendo. E mais aún, Juan, capítulo 1, de versículo 1 e 2. Juan, ele habla a respeito de Jesucristo de maneira aberta, de maneira tremenda. Ele diz assim: el princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Este era em princípio com Deus. Ou seja, Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Jesus é todo o que temos, que nos justifica para a salvação, que nos justifica para ter esperança, que nos justifica para estarmos santificados, para estarmos limpios, para estarmos na presença do Senhor, ter esperança. Cristo é nossa salvação. Cristo é o que nos limpia. Cristo é o que nos salva, o que nos traz esperança. Então, devemos confiar em la palavra. Devemos confiar em Ele, Senhor. Nos momentos que chegam difíceis, que diz: como vou suportar? Tu vas suportar, porque a própria palavra diz que Deus não te dá nada mais allá que tu não podes suportar. Então, você pode suportar. Mas é difícil, é uma luta que estou passando e nada pode me ajudar. Eu já escutei até um testemunho aqui há pouco tempo. Sim? Nada. Não houve uma pessoa, nem o pastor, nada. A pessoa passou por uma prova que nada, não tinha uma pessoa, um homem, uma mulher que poderia ajudar. Por quê? Porque é algo que a pessoa tem que passar. Eu já tive essa experiência. Sei o que é. Um pastor não pode me ajudar, uma irmã da igreja não pode nos ajudar, nada, temos que passar solo. Mas Deus espera que passamos com esperança. Que podemos terminar este ciclo, terminar esta etapa de nossa vida com fé em Cristo, para aprender, porque só assim puedo ensinar. Como pode ensinar que temos que ter esperança em Cristo, que seguir a Cristo, se nós não temos fé? Não tenho fé, e como vou ensinar se não tenho para mim? Não tenho nem para mim. Não? Seria um cego conduzindo o outro, porque os dois não. Então, há que conhecer, há que viver, há que saber viver.
Vivir Cristo, vivir as pruebas, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas a palavra diz que vamos passar por pruebas, vamos passar por lutas. Las aflições vêm. Então, se as aflições vêm, temos que estar preparados para este dia. Preparado como? Através da palavra. Porque é só a palavra que vai nos dar forças para seguir. Só a palavra de Deus vai nos dar forças para vencer. Se sabemos que somos mais que vencedores, por que tirar a toalha? Se sabemos que somos mais que vencedores, que isto passa, é um vento que vem, se sabemos que é momentâneo, é um processo, por que tirar a toalha? Vamos nos manter firmes na hora das lutas, firmes na hora das pruebas. E na hora que vêm as dificuldades, não dizer onde estava Deus. Não dizer, Senhor Deus, me ajuda a vencer a hora. Me ajuda a vencer, Senhor Deus, esta situação. Me ajuda a vencer esta prova, Senhor Deus. Eu não vejo salida, eu vejo todo escuro, não vejo como sair dessa situação. Pero sei que tu me guiarás, Senhor. Sei que tu darás a direção, que eu conseguirei passar e terei vitória. E com isso eu poderei ajudar na via de retorno, não? Eu poderia ajudar muitas pessoas aprendendo contigo, Senhor. Amém? Receba em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra